Senhoras e senhores, hoje estamos aqui mais uma vez na Universidade do Futebol para trazer temas que a gente não fala durante o dia a dia. Aquela pauta do jogo, quem ganhou, quem perdeu, o técnico é bom, a contratação foi errada, muitas vezes não permite que nós entremos em alguns temas mais profundos, mas que fazem total diferença. E que, na verdade, o resultado do jogo é uma consequência de processos, de ações e de atitudes. Por isso, eu estou aqui com o idealizador da Universidade do Futebol, o professor João Paulo Medina. Professor, eu já começo com um tema com o senhor falando de análise de desempenho. É um tema que a gente tem visto um crescimento muito grande aqui no Brasil. Se compararmos com a Europa, já são alguns anos atrasados, mas enfim, antes tarde do que muito mais tarde. Como que o senhor tem analisado esse crescimento da análise, não só da própria equipe, mas também do adversário e análise de mercado? Professor, grande abraço, boa tarde. Eu que agradeço, Marcelo, o convite para dar essa entrevista, e como você bem disse, abrindo espaço, né, para temas que não estão muitas vezes no dia a dia, né, do jornalismo esportivo. Então eu que agradeço essa oportunidade e te parabenizo até porque não é sempre que a gente tem esses espaços para aprofundar alguns temas que são fundamentais para a evolução do futebol brasileiro. Em relação à análise de desempenho, é um sinal, acho que um sinal muito positivo, né? De uma preocupação, né, em entender o fenômeno no jogo, né? É algo que foi feito de forma muito espontânea, até mesmo pelos profissionais, né, com intuição, com a prática, com a sua experiência de jogador, né, ou mesmo como treinador, mas sem um aprofundamento, né, que hoje é absolutamente necessário. Então a análise de desempenho ela vem, né, para contribuir para que a gente possa enxergar, principalmente os profissionais, né, que estão ali à frente do trabalho técnico, tático, físico, tenham elementos para poder entender melhor o jogo, né, o seu jogo e o jogo dos seus adversários, né, dos seus concorrentes. Acho que é um avanço, né? Eu acho que, como você bem disse, chegou tarde, mas está chegando e isso é bem-vindo, né? E tomara que outras áreas também necessárias, que ainda não foram, não sensibilizou ainda a comunidade do futebol, possa ocorrer aí nos próximos anos. Bom, professor, todo analista de desempenho aqui no Brasil tem uma crítica muito grande à troca constante de treinador. A gente tem equipes pequenas de análise, né? Talvez o Corinthians seja o time mais envolvido nesse setor, tem um departamento de inteligência ali, mas enfim, a crítica é essa, que não há uma estrutura de jogo, um modelo, uma filosofia, e a troca constante de treinador dificulta demais o trabalho, principalmente de análise da própria equipe, porque não há um modelo de jogo, e em cima disso da prospecção de mercado. O senhor concorda com essa crítica? Ela é pertinente, realmente, né? Eu acho que eu acredito que não seja só o Corinthians que tenha um setor, né, preocupado com isso, já vários outros clubes de algum tempo procuram montar e estruturar um departamento, um setor de análise de desempenho com características diferentes, né? Nem sempre o clube segue uma linha, né, padrão, né? Então uns se preocupam mais, depende muito do perfil até do próprio treinador, né? Uns dão mais atenção a isso, outros ainda nem tanto, né? Mas cada vez mais a gente nota que o pessoal, os próprios treinadores têm percebido que a análise de desempenho é uma ferramenta, né, importantíssima, fundamental para ele agilizar o seu trabalho e construir o seu modelo de jogo, né, já que hoje ainda no Brasil não existe um clube que tenha o seu próprio modelo de jogo. Tem algumas características que normalmente são levadas em conta, né? Mas a gente vê até pelo troca-troca de treinadores constantes, sai um treinador com um perfil que vem, ele tem outro completamente diferente, né? Muitas vezes até contrário àquele que está saindo, porque aquele modelo não deu certo, então vamos partir para outro, né?
E realmente essa troca constante de comando técnico, né, ela afeta um trabalho mais estruturado, né? A gente, né, convivendo com os grandes treinadores aí durante a própria carreira minha no futebol, ali no vestiário e dentro de campo, né, nós notamos que um treinador assim, em média, ele, para conhecer o seu elenco, não evidentemente como joga, que os treinadores acompanham e sabem um pouco, né, como é que joga cada clube, como trabalha cada treinador, como joga cada jogador, as suas características, pontos fortes, pontos fracos. Isso, evidentemente, todos os grandes treinadores têm um olhar crítico para isso, mas não é disso que se trata, é a questão de conhecer o ser humano, né? Que é isso que no final das contas vai fazer esse treinador ser bom treinador, né? E não só o conhecimento técnico que ele tenha disso, daquilo, e do modelo de jogo, qual seria a proposta tática, enfim. E os clubes não tomam jeito, né? Porque isso eu não vejo assim, né? Embora a análise de desempenho seja um ponto positivo que está contribuindo, ainda a mentalidade do clube de 3 resultados negativos, né? Substitui o seu comando técnico, ele não tem uma proposta também muito clara do que ele quer, né? Ele quer um treinador que chegue e ganhe, né, todos os jogos. E eu acho que isso não é um balizador, né, para a gente dar mais consistência ao trabalho técnico que é feito dentro de um clube de futebol. Realmente essa crítica ela é pertinente, mas não adianta também você manter o treinador, né? Não é isso que se trata. O treinador tem que ter tempo para trabalhar. Tem que ter tempo para trabalhar, mas eu coloco uma outra questão. Dá para o treinador trabalhar com um calendário, por exemplo, o Flamengo agora, né, termina aí o ano com quase 90 jogos, né? Não tem como você treinar, né, quando você joga um número absurdamente, né, grande de jogos, né? Então esse é um outro aspecto. O treinador também está seguindo uma diretriz que o clube espera dele, foi combinado isso, não, ele está seguindo. Ele perdeu o comando do grupo, perdeu a confiança do grupo. Então tem que se analisar isso, e aí a substituição, ela às vezes é necessária, né? Não sou daqueles que defendem que tem que dar tempo pelo tempo só, né? Mas tem que ser dado tempo em relação a algo que foi combinado com o treinador, né? Então, se ele está, por exemplo, seguindo aquilo que foi acordado e os jogadores não estão entendendo ou estão boicotando o trabalho do treinador, que a gente não pode, né, ser ingênuo de achar que às vezes não acontece isso também. Tudo isso são coisas que têm que ser detectadas. E aí, bom, tem um grupo que não quer o treinador. Você substitui o treinador, substitui os jogadores. Aí depende da convicção, né? Se você realmente aposta num projeto técnico para o departamento de futebol, você tem que tomar as decisões em função dessas questões todas, né? Mas a gente sabe que isso ainda não é o que acontece. Claro, se analisa muito o resultado e pouco o trabalho, e o que a Universidade de Futebol defende justamente é isso, né? A análise de processos e de trabalhos. Esse foi então um dos temas que vamos tratar aqui numa série de matérias com o professor Medina, análise de desempenho. Hoje todo treinador tem que ser um pouco analista e todo analista tem que ser um pouco de treinador, né? Saber analisar o jogo. A universidade tem um curso maravilhoso, análise de desempenho sistêmica, né? Que é isso. Você não analisar só os números, pegar os números e olhar fica muito frio, né? E sim uma análise profunda do jogo que é praticado aqui no Brasil. Essa foi então a primeira parte da matéria da Universidade do Futebol, aqui conosco do Futebol Esporte Show.